Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, por mais este dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, como é maravilhoso nos submetermos às Suas revelações. Obrigada por cada momento em que a oração nos faz chegar mais perto de Ti, Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos aqui na leitura orante desse dia 13 de agosto. E a gente hoje vai fazer uma reflexão sobre as leituras que a igreja nos propõe. A primeira leitura está em Ezequiel, capítulo 12, do 1 ao 12, o salmo é o 77, 78, e a resposta do salmo é: das obras do Senhor não se esqueçam. Já seria um ótimo tema para essa leitura, para essa reflexão. Das obras do Senhor não se esqueçam. E o evangelho está em Mateus, continua de ontem, né? Mateus 18, 21 até o 19, 1. E o Espírito Santo já manda a flecha certeira. Não há limite para o perdão de Deus. Meu irmão, minha irmã, se um dia você duvidou, hoje o Senhor te diz para mim, não há limite para o perdão de Deus. Que maravilhoso. Um dia eu queria mostrar para vocês meu caderno de anotação. O Espírito Santo é tão generoso que ele vai nos suscitando e nos fazendo com que nós nos encontremos nas leituras, na reflexão. E esse é um exercício que todo mundo deve fazer. Onde eu estou, na leitura, no salmo, no evangelho, onde eu estou? Porque fala de mim, né? Então, na primeira leitura, estamos lá continuando Ezequiel, né? E Deus vai falar para Ezequiel, para ele arrumar a bagagem de um imigrante. Imigrante é aquele que sai da sua terra, né? Deus então diz para Ezequiel, e ele chama Ezequiel de filho do homem. Por isso que a gente costuma dizer que este profeta, ele é uma prefiguração de Jesus, porque Deus o chama a viver coisas que depois Jesus iria viver, né? Viveria. Então Deus diz para Ezequiel, né? Você está aí no meio dos recalcitrantes. A Bíblia faz um exercício com a gente, né? Isso é tão bom que nós precisamos realmente buscar mais conhecimento, né? Recalcitrante é aquele rebelde, é aquele teimoso, né? E é como o povo era chamado muito naquela época. E aí então ele vai dizer, você está no meio desse povo que reclama demais? Eles têm olhos e ouvidos, mas não veem e nem ouvem. Um povo que quer ignorar a presença de Deus, a missão deles como povo de Deus, né? E aí, então, esse é um grande pecado deles. Eles não querem, eles têm olhos e ouvidos, mas eles não querem ouvir. Eles não querem ver nada que Deus faz por eles, e porque Deus faz. Então, nem vendo e nem ouvindo e nem vivendo, eles se curvavam a Deus. Nem assim. Então, aí ele fala, né? Ele está falando para Ezequiel, eu sei que você anda com eles, mas você não anda como eles. Então, já fica nossa primeira luzinha de alerta. Andamos no mundo, mas não somos como o mundo. Ezequiel, somos nós. Nós, povo que cremos em Deus. Se nós podemos andar no mundo, nesse mundo de pecado, de quem tem olhos e não vê, tem ouvidos, mas não ouve, mas nós não estamos de acordo com o mundo, né? Então, Deus vai separar Ezequiel, assim como ele nos separa. E ele fala, separa a tua bagagem de imigrante, uma bagagem de quem vai sair da sua terra. É interessante que tudo que se segue, Deus fala para que Ezequiel faça às vistas daquele povo, né?
Depois, mais para frente, ele vai dizer que Ezequiel vai representar aos olhos dele algo que eles mesmos iriam viver. E o que Deus manda Ezequiel fazer? Arrumar a sua bagagem de quem vai sair da sua terra. Ele então pede fala que faça as vistas deles, né? Ele vai pegar, ele chama também a bagagem de fardo. E aí a gente pode pensar na cruz de Cristo, que não podemos chamar de fardo, mas de missão, mas como algo que é carregado, né? E ele está mostrando então que nós precisamos arrumar, aceitar, acolher e carregar conosco o nosso fardo, como Cristo carregou a cruz. E ele vai dizer, faça um buraco na parede, que passe você e seu fardo. Não passe por lugar que você não consiga levar sua cruz com você. Não mude, não passe pela porta estreita, né? É claro que onde eles estavam tinha uma porta ampla, mas Deus fala diferente. A porta estreita é algo que eu preciso me submeter. E Deus fala para ele fazer isso às vistas dele, né? Então ele manda durante o dia arrumar essa bagagem e de noite, ao entardecer, fazer esse buraco na muralha, ele sair carregando o seu fardo, sem olhar para trás, para que eles vejam o que Ezequiel, aquele profeta que tanto estava anunciando as faltas daquele povo, o clamor de reconciliação com Deus, era para eles verem Ezequiel fazendo tudo isso. E Deus então vai dizer, Ezequiel vai dizer na fala dele, sou para eles um símbolo. É uma representação, como Deus já falou. Você vai representar isso aos olhos deles, para mostrar para eles que isso que eles estão fazendo, esta emigração, que é sair da sua terra, é o exílio que eles vão viver. Emigrar é um exílio. Então Deus está dizendo, vocês vão passar por isso que agora Ezequiel está encenando. E Deus vai falar então que esse é o exílio que eles vão viver. Para que eles vejam que uma vida transformada nos permite permanecer com Deus. E aquele que decide se exilar é aquele que sai do pecado, sai do meio do pecado, né? Como quando Deus manda Jesus para o deserto. Deus separa Jesus do povo para que ele se prepare para a missão. Então, era necessário aquele, digamos, choque de realidade, né? Para que eles entendessem que eles são um povo separado e que eles então iam viver aquele exílio. E com essa leitura, Deus nos convida a decidir não ficar no meio do pecado, a pegarmos também nossa malinha de cristãos e mesmo vivendo onde hoje a gente vive, que cada um vai ter aqui sua realidade, olha bem para onde você vive hoje, me diz, Senhor, e fala com Deus, não é comigo, fala com Deus, eu sei que o Senhor não desiste de mim, como devo fazer para me separar desse mundo que é tão pecaminoso, é um mundo tão cheio de teimosias e rebeldias? Como posso me separar e assim ser sua presença onde eu estiver? Era o que Deus estava chamando Ezequiel a ser. Ser símbolo para vós, né? E Deus também pergunta, né? Ninguém te perguntou quando você fez isso logo cedo, ninguém te perguntou por que você fez isso? Ninguém quis saber. Ninguém quis saber por que Ezequiel tinha feito aquilo. Porque ninguém estava disposto a largar seus maus hábitos, a largar a vida dos prazeres, a vida das concessões que eram feitas
Então, tudo isso, Deus está mostrando através de Ezequiel que ele não tem limite para perdoar, mas a gente precisa tomar a decisão de sair de onde estamos para vivermos longe do pecado. E aí é interessante porque no Evangelho, né? O Evangelho que estava falando dos dois que estão em conflito, né? E para que procure o seu irmão, para que ele te perdoe. Se não der, procure os sábios, procure a igreja, ou então reze para ele como se ele não cresce em Deus. E aí Pedro quer numerar, né? Quantas vezes que eu devo perdoar, depois que Jesus fala essa parábola em sequências, né? E aí Jesus fala até 70 vezes 7. Era uma representação de um número infinito. Não se trata de número, Pedro. Não se trata de número. Perdoar, se trata de perdoar como Deus perdoou, porque nós somos sua imagem e semelhança. E aí vai falar então da parábola do servo cruel. Aquele que clama, suplica o perdão da dívida para o seu patrão. O patrão perdoa, e quando um companheiro que o encontra pede a ele não o perdão, mas mais um prazo para pagar, ele é implacável e não perdoa. Essa dureza de coração, o Evangelho Jesus está nos mostrando no Evangelho que essa dureza é o nosso coração. Porque diante desse patrão, que aqui para nós é Deus, que tanto nos perdoa e que não há limite para o perdão dele, porque que nós somos implacáveis com o nosso irmão? Porque que nós julgamos? Porque se eu estou julgando é porque eu não perdoei, você concorda comigo? Porque se eu perdoei meu irmão, eu não julgo mais. Eu viro a página e eu vou livre. Então a leitura de hoje, né, ela nos inspira que nós devemos perdoar como Deus nos perdoa. Se Deus é nosso grande exemplo, se é junto dele que queremos ficar, nós queremos comportar como ele. E eu preciso aprender a perdoar como Deus nos perdoa e não a julgar, né? E não a carregar tudo isso. E aí eu te convido a pensar, e se Deus não me perdoasse as minhas faltas, como eu não perdoo o meu irmão? Como seria minha vida aqui hoje, né? Como que eu estaria? Jesus está falando para Pedro, se eu te perdoo porque te amo, por que você não pode perdoar o seu irmão? Perdão e amor andam juntos, gente. Como eu posso querer que Deus me perdoe? Como que eu posso querer receber de Deus um coração manso que me perdoa, mas manter meu coração duro e não perdoar meu irmão? Nós seremos perdoados com a medida em que perdoamos. A palavra é muito clara nisso. E assim é Deus por nós. A sua misericórdia, ela deve nos inspirar. Porque senão nós vamos estar... No final eu estava aqui pensando, eu falei, gente, nós queremos caminhar com Deus, mas não queremos viver como Ele. Assim como os discípulos queriam caminhar com Jesus, mas não queriam viver como Jesus. Então hoje, meu Deus, Deus continua nos convidando ao amor, aquele amor que não tem medida, que não tem número, que não tem limite, é um amor ilimitado. Ele continua nos pedindo para nós amarmos como Ele nos ama. E se é para amarmos, é para perdoarmos. Uau!
Mas alguém aí tomou essas lapadas aí? Porque eu tomei. É perdoar para sempre, porque é amar para sempre, porque é isso que Deus faz por nós. Que maravilha! Deus não desiste de nós. Meu irmão, minha irmã, Deus nos convida a entender que não há limite para o seu perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bênção! Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.